favor, você que trouxe o exemplar bíblico, localize um texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos, o capítulo é o número 12, o versículo é o número 7. Glória a Deus. Fazendo menção mais uma vez, estamos muito felizes em receber cada amigo, cada visitante que está aqui. Deus abençoe a vida de todos. Amém? Queria fazer menção do meu amigo que está ali, Samuel. Deus abençoe a sua vida. Amém, meu amigo? Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo de número 7. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. O texto diz assim: e eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Eu estou um pouco com a minha garganta seca. Se conseguir, por favor, me dá só um pouquinho de retorno. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa noite eu quero falar sobre o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Eu preciso da sua atenção de presente. Eu sei que Deus tem uma palavra ao nosso coração. Amém? Todo mundo está me ouvindo bem? Atos dos Apóstolos é um texto conhecido pelos efeitos da obra de Deus por meio de uma oração. Enquanto a igreja estava reunida na casa da irmã Maria, no centro de Jerusalém, orando, intercedendo, obrigado, pela vida do apóstolo Pedro, Deus, ele deu o livramento para Pedro. Mas meditando nesse texto, hoje, o Senhor falou algo ao meu coração e eu quero compartilhar isso com você. Atos dos Apóstolos é um fruto do crescimento da igreja. Esse fruto do crescimento da igreja começou pela ordem que Jesus ele deu para seus discípulos. E a ordem que ele deu para seus discípulos foi: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. É claro que a ordem que Jesus está dando para seus discípulos, ficar em Jerusalém, ele está dando uma ordem geográfica. Essa ordem geográfica para que ninguém se ausentasse de Jerusalém naquele momento, naquela época, naquela situação. Era um pouco complicado habitar em Jerusalém. Os discípulos não queriam habitar em Jerusalém. Aqueles que seguiam Jesus não queriam habitar em Jerusalém. Jerusalém foi o centro aonde Jesus ele foi perseguido. Ninguém queria ficar aonde o seu mestre
foi crucificado. Quando Jesus olha para seus discípulos, Jesus ele dá uma ordem dizendo: ninguém saia de Jerusalém, mas fique em Jerusalém. Essa foi a ordem que Jesus ele deu para seus discípulos. Essa ordem que ele deu para seus discípulos, os discípulos que estavam reunidos em Jerusalém, teve que suportar a opressão da perseguição do cristianismo do primeiro século. Suportar a perseguição que não vem somente do governo judaico nem romano, mas também vem de dentro das sinagogas, entre os fariseus, entre os homens da lei, entre aqueles que eram da religião, aqueles que eram sacerdote e trabalhava dentro do templo de Deus. Jesus, quando ele foi levado ao céu, ele deu essa ordem para seus discípulos. É claro que quando Jesus ele chama Simão, ele dá uma ordem para Pedro dizendo: Pedro, aquilo que eu fiz em sua vida, por meio da transformação que Jesus gerou na vida de Pedro, ele dá uma ordem para Pedro dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Essa foi a ordem que Jesus deu para Pedro. Pedro, dentro da ótica desse movimento que Jesus ele traz por meio da pregação do Evangelho, Pedro é uma figura importante. A figura de Pedro aqui é uma figura de pastor. Trazendo dentro da nossa linguagem, Pedro é praticamente um pastor presidente. É um homem que tem uma chamada, que o próprio Jesus destacou ele entre seus discípulos. Jesus ele chama Pedro, estabelece essa autoridade na vida de Pedro. Agora, Pedro está à frente. Quando Jesus o chama, quando ele estava caminhando pelo caminho, afastado com os discípulos, Jesus aparece à beira da praia, prepara um peixe, olha para ele e diz: Pedro, tu me amas? Naquele momento, Jesus está trazendo a consciência de Pedro, referente ao amor que ele tem por Jesus. É claro que essa obra que Jesus está fazendo na vida de Pedro tem o início desse movimento. Que movimento é esse, Mateus? O movimento da igreja. A igreja foi um movimento que foi gerado, fundado no coração de Deus. Deus gerou a igreja, a sua noiva, o corpo de Cristo. Foi Deus que gerou. Mas o interessante é que quando entramos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, capítulo de número 2, percebemos que Jesus, ao falar para seus discípulos, ficai em Jerusalém, ele está gerando um organismo. E esse organismo que Jesus está gerando é um organismo vivo. Olha aqui para mim. Esse organismo é um organismo vivo. Por que, Mateus? Porque Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3 e 4, vai dizer: e Jesus provou que estava vivo. Jesus, ele é o cabeça desse corpo. Ele é o cabeça da igreja. Como está em 1 Coríntios. Mas o interessante, quando Jesus ele dá uma ordem dizendo para seus discípulos ficar em Jerusalém, ele está falando sobre a profecia de Joel, capítulo de número 2, que ele derramaria do Espírito dele sobre toda a carne.
o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. O derramamento do Espírito Santo é uma capacitação que a igreja tem. O derramamento do Espírito Santo é uma capacitação que os cristãos têm. A obra que flui através do Espírito Santo é o convencimento do pecado, do juiz e da justiça do coração do homem. Porque, Mateus, porque não adianta eu saber falar bonito, não adianta eu saber pregar bonito, se o Espírito Santo não convencer o homem do pecado, nada adianta, tudo é em vão. A obra do Espírito Santo é onde impactou o organismo da igreja. Esse organismo da igreja foi impactado pelo Espírito Santo. É por isso que eu estou pregando e estou dizendo que esse organismo é um organismo vivo. Vou repetir mais uma vez: esse organismo é um organismo vivo. É por isso que Paulo vem dizer: não apaguei o Espírito, não apaguei o Espírito. O Espírito, ele fala, o Espírito intercede, o Espírito revela, o Espírito capacita, o Espírito enche a boca do homem do conhecimento. É o Espírito Santo de Deus que faz esta obra. Então a ordem de Jesus aqui não é somente um acontecimento geográfico de ficar em Jerusalém, mas a ordem de Jesus aqui é um cumprimento de promessa a ficar em Jerusalém. Em Jerusalém ele está dizendo: eu vou gerar um organismo. Em Jerusalém ele está dizendo: eu vou encher vocês do meu Espírito. Em Jerusalém ele está dizendo: eu vou capacitar vocês. Em Jerusalém ele está dizendo: o meu Espírito descerá sobre a vida de você. Olha aqui para mim, quando Jesus está gerando esse organismo vivo, ele está gerando no coração dos discípulos o que é disponível, dependência do Espírito Santo de Deus. Agora, a igreja não é somente um organismo humano, é um organismo que passa pelo homem, mas a resposta vem de Deus. Sem o Espírito Santo, o que acontece, Mateus? Sem o Espírito Santo é mais uma canção. Sem o Espírito Santo é mais uma pregação. Sem o Espírito Santo é mais uma reunião. Mas com o Espírito Santo, a canção vira adoração, a pregação vira uma mensagem, e o ambiente vira um culto. É por isso que eu estou dizendo que esse organismo aqui é um organismo vivo. Vivo não por causa da capacidade humana, mas vivo porque o Espírito Santo de Deus tem liberdade no nosso meio. O Espírito Santo, ele tem liberdade no nosso meio. Agora, esse organismo que é vivo, gerado pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, aonde a linguagem do Espírito Santo vai inspirar Pedro de uma tal maneira, que em uma pregação que ele faz, após o movimento do Pentecoste, ele convence por meio do Espírito Santo aproximadamente 3.000 almas. Então, o movimento que está sendo gerado aqui não é semelhante ao movimento dos fariseus que saiu lá da Babilônia. O movimento que está sendo gerado aqui não é um movimento semelhante dos saduceus que não acreditavam na ressurreição. O movimento que está sendo gerado aqui está sendo gerado por um Deus que foi morto,
crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E mais do que ressuscitar, ele dá uma ordem dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É isso que foi liberado, a obra do Espírito Santo. Agora, esse movimento, como eu disse, passa pelo homem. Esse movimento passa por pregador. Esse movimento passa pelo pastor. Esse movimento passa pelo obreiro, pela ordem de organização de um culto. Mas esse movimento não é parado por homem algum. Pode se levantar governo, pode se levantar presidente, pode se levantar sistema. Alguém coloca o pastor na prisão, mas não coloque a palavra de Deus na prisão. Alguém pode parar o pregador, mas nunca vai parar a mensagem do pregador. Alguém pode parar o som do sistema, o culto, mas nunca vai parar a adoração. Porque esse organismo, ele não é somente um organismo humano, ele é um organismo vivo. Vou repetir mais uma vez: esse organismo não é somente um organismo humano, ele é um organismo vivo. E é por isso que Deus me deu autoridade para te dizer que aquele que é gerado pelo Espírito, aquele que é levantado pelo Espírito, aquele que é capacitado pelo Espírito, aquele que foi chamado pelo Espírito, a obra que foi gerada pelo Espírito, o ministério que foi levantado pelo Espírito, a chamada que foi dada pelo Espírito, não tem homem, não tem sistema, não tem nada que possa impedir o agir do Espírito Santo, porque o organismo está vivo. O organismo está vivo. Agora, esse organismo que está vivo tem o combate religioso, da qual a igreja está crescendo. E o crescimento da igreja primitiva aqui não se dá somente por números de pessoas, mas se dá também por meio das obras que o Espírito Santo de Deus vai convencendo o homem. Toda obra que ela atende ao movimento desse organismo é convencido pelo Espírito Santo. Agora a igreja está crescendo. Agora a igreja está se tornando um movimento que no começo para os judeus não ia dar em nada. No começo para o governo romano não ia dar em nada. Mas pelo movimento que está sendo gerado, começa a incomodar o governo. Quando vai incomodando o governo, o texto é claro. Que os apóstolos é perseguido. A igreja é perseguida. E por que isso está acontecendo, Mateus? Agora olha aqui para mim. Olha que interessante. O Espírito Santo, ele é perfeito, elegante, educado. Toda obra, olha aqui para mim, toda obra do Espírito Santo na vida de alguém é transformar ele em um cidadão de bem para uma sociedade. Eu nunca vi o Espírito Santo entrar dentro do coração de alguém e fazer dele pior do que ele era. A obra do Espírito Santo é uma modelagem de comportamento que dá ao ser humano uma capacidade de viver dignamente diante de uma sociedade. Quem anda com o Espírito Santo não fala qualquer coisa. Quem anda com o Espírito Santo não veste qualquer coisa. Quem anda com o Espírito Santo não se comporta de qualquer maneira. Então, para o sistema que o Espírito Santo está gerando um comportamento moralmente estabelecido para uma sociedade, por que está incomodado?
Por que está querendo parar? A não ser por detrás desse movimento existe as ferramentas de Satanás. O alvo do diabo ao ataque da igreja não é querer ferir eu e você, é querer atacar a obra de Deus. Agora a igreja está crescendo. Agora a igreja se torna conhecida. O incômodo social diante desse organismo vivo e ativo é o seguinte: a gente mata Tiago à espada e coloca o pastor presidente na prisão. Agora eu quero ver o que eles vão fazer. Agora eu quero ver como é que eles vão se reunir. Agora eu quero ver como é que eles vão adorar. Colocaram Pedro na prisão. Mas tinha uma igreja tem uma igreja aqui? Tinha uma igreja que estava reunida no fundo de um quintal da irmã Maria. E essa igreja estava fazendo o que, Mateus? Estava orando. Só sabe o valor de uma oração quem já precisou colocar o joelho no chão. Enquanto a igreja orava, o céu meu querido, se tu soubesse que uma oração que você faz neste lugar, o céu está em movimento. A oração da igreja para Deus visitar o apóstolo Pedro na prisão. A oração da igreja é para Deus trabalhar de algo, fazer algo. A oração da igreja é que Deus entrasse com livramento. Ai meu Deus, é daqui hoje eu quebrai a sora. A igreja não tinha influência de falar com Herodes para tirar Pedro. A igreja não tinha poder, mas a igreja tinha o dono que governa sobre todas as coisas. O nome dele é Jesus. Ele é aquele que olhou para seus discípulos e disse no Evangelho de Mateus capítulo 6: quando vocês quiserem falar comigo, entre no quarto de vocês, feche a porta, clame ao teu Pai que está em oculto, e o teu Pai, o que vê o que está em oculto, vai lhe responder.
aleluia. Coloca Pedro de trás de uma prisão. E olha como o sistema é, pastor Hélio. Percebendo que agradará aos judeus sobre aquilo que foi feito em relação a Pedro, esperando acabar a festa. Para o dia seguinte, colocamos Pedro em praça pública. Reuniremos a massa, a população, e apedrejamos ele na frente de todo mundo. Isso aqui é o plano que Herodes tinha no seu coração. O plano veio porque ele percebeu que isso agradara ao homem. Mas quando ele olha e planeja, em um dia, um horário, matar Pedro, Jesus vem um dia anterior. Ele é Jesus de um dia antes. Ele viu um anjo. Isso aqui é tremendo. O anjo desceu. E eis que o anjo do Senhor veio sobre ele em resplendor de uma luz, e tocando, esse tocando no original é mais ou menos assim, cutucando. Dizendo: desperta, levanta depressa, porque o livramento chegou. Eu vim aqui para te dizer que o livramento chegou na tua história hoje. Uma oração está visitando um filho nesta noite. Uma oração está abrindo uma porta nesta noite. Uma oração está mudando a página da história de alguém nessa noite. Pedro, levanta e vem. Olha para esse querido que está do teu lado e diga para ele: vai ter resposta de oração. Vai ter resposta de oração. O teu milagre vai chegar. A providência vai chegar. O lebara sobre que ela vai, o livramento vai chegar. Ele está trabalhando nesta noite. Aleluia, aleluia. E veio. E olha que interessante. Ele estava preso. Eu não vou entrar em muito detalhe, mas tem 16 soldados dentro da cela. Entre dois, ele está amarrado. O anjo chegou, e pela presença do anjo, as cadeias caíram por terra. Aí o anjo olha para ele e diz:
calça a tua sandália, lança a tua capa e vem. O que isso significa? Podem preparar o que quiser preparar, mas o que prepararam para Pedro, com os mesmos instrumentos que ele entrou na prisão, Deus não deixou ele deixar nada para trás. A capa é tua, pode pegar. A sandália é tua, pode pegar. Porque Satanás, ele tenta fazer uma estratégia. Qual é? No meio da guerra, ele tenta tirar da nossa vida os instrumentos que Deus usa, ou os instrumentos que Deus colocou na nossa mão para ser utilizado na terra. Agora o anjo desceu e diz: vai sair, mas a capa não fica. Não entendi. Tu vai vir, mas a tua família não fica não, ela vem também. Tu entra na arca, mas não entra sozinho. A empresa entra contigo, o filho entra contigo, o casamento entra contigo. Não vai ficar nada para trás. Vou repetir mais uma vez: não vai ficar nada para trás. Tem alguém aqui para receber esta palavra? Não vai ficar nada para trás, porque o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para concluir. Pedro, se levanta, cinge-te, pega a tua capa e a tua sandália e vem comigo. Finaliza aqui agora. Finalize dizendo que ele pegou a capa, ele pegou a sandália, pastor Leandro, e existia 3 portas. A primeira porta do cárcere, até posso entender que ela se abriu. A segunda porta do cárcere, também posso entender que ela se abriu. Mas a porta de ferro, que porta é essa, Mateus? Que para abrir precisava de 7 homens. Ele não levantou o braço, ele não virou a chave, mas quando ele chegou na frente da porta, ela abriu automaticamente. Tem coisas que não é você empurrando, tem coisa é com você, com quem você anda. Vou repetir mais uma vez: tem coisas que não são o nome que tu tem, a influência que tu tem. Tem coisa que abre a porta com quem tu anda, com a presença que tu carrega, e quando Ele decide te colocar, ninguém tira de lá. Você já se deparou em vivendo momentos de olhar para o lado e pensar: como é que eu vim parar aqui? Não foi teu nome, não foi a tua influência, foi a presença de Deus
que abriu a porta automaticamente para você entrar. Agora, ele sai para fora. E quando ele sai para fora, aqui finaliza. O texto diz: caindo em si. O nível espiritual que ele viveu foi tão grande que ele só caiu em si na ausência do anjo. Olha aqui. Ele só percebeu aonde estava quando o anjo foi embora. Não estou entendendo, eu vou explicar. Cair em si é a consciência dos sentidos humanos voltando ao normal. Porque até então, a porta que se abriu foi o anjo. Até então, a luz que brilhou foi do anjo. Até então, quem caminhou com ele na primeira, na segunda, na terceira porta foi o anjo. Até então, quem tirou as cadeias da sua mão foi o anjo. Então o que é isso? A presença do livramento do anjo foi tão grande que ele estava caminhando com o anjo, andando com o anjo. A cadeia caiu, a porta se abriu, e quando ele estava do lado de fora, ele percebeu que tudo que foi feito foi pela mão do Senhor. Que a nossa consciência caia sobre nós hoje. Quero convidar você a se colocar em pé. Aleluia. Olha aqui para mim. Que a nossa consciência caia hoje. Agora olha aqui. Quando a consciência dele caiu, ele não ficou perdido, mas ele sabia para onde ir. E para onde ele foi? Para a casa da irmã Maria. Vou repetir. Ele saiu de um ambiente de prisão para entrar num ambiente de oração. Eu vou repetir mais uma vez. Ele saiu de um ambiente de prisão para entrar num ambiente da oração. Ele chega na casa da irmã Maria. A menina está lá, a pastora Marta. E a menina que está lá escuta a voz de Pedro. Ela corre para os irmãos e diz: Pedro está lá fora. O milagre está lá fora. A resposta. Olharam para a menina e disseram: abre a porta. Porque a resposta que pedimos não pode ficar do lado de fora, tem que estar do lado de... A resposta da tua oração vai vir para perto de você. Vou repetir mais uma vez. A resposta da tua oração vai vir para perto de você.
Deus está abrindo as portas dos cárceres para colocar Pedro em liberdade nesta noite. Tem alguém que pode levantar a mão? Tem alguém que pode levantar a mão nesta noite? Porque Deus, Ele é resposta. Ele é resposta. Ele entrou e participou de uma comunhão com os irmãos. Tudo por causa de uma oração. Mateus, a gente vai finalizar agora. E eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente do altar de Deus para a gente orar junto. Saia do seu lugar e vem aqui. Porque eu sei que há poder no nome de Jesus para dar vitória para a igreja. Aleluia. Isso, saia do seu lugar e pode vir aqui na frente. Tome o espaço aqui na frente. Oh Espírito Santo de Deus, eu sei que Deus está dando resposta de milagre nesta noite. Qual é o seu nome? Jorge. Deus está dando resposta nesta noite. Deus está dando resposta nesta noite. Lebai que bai joque voltear. Deus está dando assinatura nesta noite. Deus está assinando o papel nesta noite. Deus colocará o teu nome em um destaque da terra, a qual o homem vai ficar confuso, mas o céu vai bradar na tua vida. Receba resposta. Ela provide. Oh, lebaracandara sobra voltear. Te que e provide, reprovai. O Espírito de Deus está neste lugar. Pastor Leandro, eu queria pedir para o Senhor ficar do lado daquele rapaz de camisa vermelha ali. Porque uma perturbação demoníaca está sendo quebrada aqui agora. Já pegou ele ali, ó. Já pegou. Pode ficar do lado dele. Já pegou ele. Satanás, se for demônio, aquieta agora e dá teu grito de derrota aí agora. De joelho agora. O Espírito Santo de Deus está aqui. Está aqui. Tem um demônio tentando matar a vida desse rapaz. E eu vi ele, esse espírito diabólico, enquanto eu pregava, ele achou que ia se esconder. Por isso que esse culto ele é espiritual. Estenda a mão para cá, igreja. Estenda a mão para a vida desse moço. Estenda a mão para cá. Em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, levanta ele.
Como é seu nome? Vem aqui. Como é seu nome? Senta aí. Lemando que vai te levar a só. Há uma graça do Espírito para convencer o homem, quebrar as cadeias da morte. Porque o espírito de suicídio que queria matar esse moço foi cortado o laço aqui. Na hora do milagre, a igreja pode adorar a Ele. É mandar e a sobra, vou de rei, a sobra. Estenda a mão para cá, vamos orar. Ele está dando vitória, está dando milagre, dando saúde, saúde, saúde. Toca aqui nesse homem. Olha aqui para mim, Senhor. Você, Ele. O Senhor está te dando saúde. Prepara para a mudança que vai acontecer na tua história. Tu vieste a este lugar à procura de uma resposta. Estou te dando uma resposta porque farei algo novo. Entro hoje no teu corpo, visito a labaraçúria, a tua saúde, corto o laço e te prepara, porque eu coloco na tua mão a resposta do teu milagre. Aleluia, 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 aleluia. Curve a sua cabeça, curve a sua cabeça. Pai Celestial, estamos aqui, Senhor. Estamos aqui, Senhor. Estamos aqui, Senhor. Curva a sua cabeça, porque o Senhor está tocando no meio da igreja. Curve a sua cabeça, porque o Senhor está tocando no meio da igreja. Alabaia, canjo, remia, súria. Haverá testemunho na vida de crente aqui hoje. Haverá milagre. Em nome de Jesus, vai orando. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai tocando sobre a saúde, sobre o corpo agora. Toda opressão seja quebrada agora, em nome de Jesus.